Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo 14. Os sofrimentos e a morte. Crucificado agora com Cristo em sua carne e em seu espírito, ardia Francisco como ele de um amor seráfico por Deus e como ele tinha sede da salvação dos homens. Por isso fazia transportar seu corpo quase desfalecido, que já não podia caminhar por causa dos cravos que repontavam dos pés pelas cidades e aldeias, convidando todos os homens a carregar a cruz de Cristo. E dizia a seus irmãos: Meus irmãos, comecemos a servir ao Senhor, porque até agora pouco temos feito. Sentia, além disso, um intenso desejo de voltar aos inícios de sua vida humilde, para consagrar-se outra vez ao serviço dos leprosos e submeter seu corpo à servidão, extenuado já por tantos sofrimentos e trabalhos. Com a ajuda de Cristo, pretendia fazer coisas grandes, extraordinárias. E animado pela força de seu espírito, sem atender à debilidade de seus membros, esperava, em nova batalha, triunfar gloriosamente do inimigo. Pois não há lugar para o temor e decídia, onde o acicate do amor estimula as obras sempre maiores. Era tão grande em Francisco a submissão do corpo ao espírito e tão grande a prontidão de sua obediência, que, havendo o espírito proposto elevar-se ao cume da mais alta santidade, o corpo só não lhe opôs obstáculo algum, mas também, em certo modo, se adiantava a seus desejos. Deus, porém, queria aumentar os méritos do santo. Estes, no entanto, só encontram sua perfeição consumada na paciência. Francisco foi atormentado por toda espécie de doenças tão penosas que nenhum de seus membros escapou a dores violentas. Ficou em tal estado por causa de dores tão repetidas que, consumidas já suas carnes, restavam-lhe apenas a pele e os ossos. E, embora fossem quase insuportáveis as dores do corpo, não lhes dava o nome de inimigas, mas o de irmãs. Certo dia, e que exacerbavam notavelmente seus padecimentos, e compadecendo-se dele, um irmão muito simples lhe disse: Pai, pede a Deus que te trate com alguma benignidade maior, pois parece que lhe agrada fazer-te sofrer com excessivo rigor. Santamente irritado, ao ouvir essas palavras, Francisco exclamou com um profundo gemido: Se eu não conhecesse, meu bom irmão, tua excessiva simplicidade, eu haveria de me separar de tua companhia, porque te atreveste a considerar como repreensíveis os altos juízos de Deus a meu respeito. Embora extenuado pela enfermidade que se arrastava, atirou-se por terra, batendo com os ossos no chão. Depois, beijando o solo, disse: Eu vos dou graças, meu Senhor e meu Deus, por todas essas minhas dores, e peço-vos que as multipliqueis, se for do agrado de vossa divina vontade, pois será para mim coisa extremamente agradável que, afligindo-me com dores, não tenhais compaixão de mim, já que encontro os mais inefáveis consolos em cumprir vossa santíssima vontade. Os irmãos julgavam ver em Francisco um novo Jó, cuja força de alma aumentava à medida que cresciam os sofrimentos do corpo. Muito tempo antes, ele conheceu a hora de sua morte. E quando ela se aproximou, ela anunciou aos irmãos que muito em breve sua alma deixaria o tabernáculo de seu corpo, conforme o mesmo Cristo se dignara a revelar-lhe. Passados já 2 anos dos estigmas sagrados, isto é, 20 anos após sua conversão, literalmente trabalhado sob os golpes redobrados das angústias e enfermidades, como pedra destinada a entrar na construção da Jerusalém Celeste, batido pelo martelo de múltiplas tribulações, devia ser elevado ao cume da perfeição. Pediu que o conduzissem a Santa Maria dos Anjos ou da Porciúncula, a fim de exalar o último suspiro da vida, ali mesmo, onde anos antes recebera tão abundantemente os dons do Espírito. Tendo chegado aí, querendo mostrar pelo exemplo que nada tinha em comum com o mundo nesta enfermidade, que deveria ser a derradeira, levado sempre pelo fervor, prostrou-se nu em terra nua, para que nessa hora última, em que o inimigo desfecharia o assalto supremo,
ele pudesse lutar nu contra um adversário nu. Estava aí deitado sobre a terra, despojado de seu cilício, a mão esquerda sobre a chaga do lado direito para ocultá-la, fixando com os olhos o céu, como gostava de fazer, e suspirando com toda a alma a glória eterna. Disse aos irmãos: cumpri minha missão, que Cristo vos ensine a cumprir a vossa. Choravam inconsoláveis os companheiros do santo, feridos pelo sentimento de uma terna compaixão, e um deles, a quem Francisco chamava de guardião, conhecendo por inspiração divina os desejos do moribundo, correu às pressas a buscar a túnica, o cordão e as outras roupas de baixo, e tudo isso ofereceu ao pobrezinho de Cristo, dizendo-lhe ao mesmo tempo: entrego-te estas coisas, porque és um verdadeiro pobre. Recebe-as tu, obrigado pelo preceito da santa obediência. Alegrou-se com isso o seráfico pai, e seu coração se inundou de júbilo ao ver que até o fim de sua vida havia guardado a fidelidade prometida à sua senhora, a santa pobreza. E elevando as mãos ao céu, louvou a Cristo, conhecendo que, livre de tudo que é terreno, corria desimpedido para ele. Tudo isso fizera ele impelido pelo amor à pobreza, não querendo possuir nenhum simples hábito para seu uso que não fosse recebido como esmola. Em tudo quis conformar-se com Cristo crucificado, que esteve pendente da cruz, pobre, cheio de dores e completamente nu. Francisco começou sua consagração total ao Senhor por um ato heróico, despojando-se de suas vestes, em presença do bispo de Assis, e ao fim da vida, completamente nu, quis sair deste mundo, ordenando, por santa obediência aos irmãos que o assistiam, que quando o vissem morto, deixassem seu cadáver inteiramente despido no chão, por tanto tempo quanto fosse necessário a uma pessoa para percorrer o espaço de 1 milha. O varão verdadeiramente cristão, que quiseste viver em tudo conforme com a vida de Cristo, morrer como ele morreu, e como ele permaneceu o cadáver abandonado depois de morto, e que mereceste as honras da impressão em seu corpo desta perfeita semelhança. Chegada a hora, ele mandou chamar para perto de si todos os irmãos então presentes, e com algumas palavras de consolo para amenizar o peso dos que ficavam, exortou-os de todo o coração de pai a amar a Deus. Acrescentou algumas palavras sobre a paciência, a pobreza, a fidelidade à Igreja Romana, recomendando-lhes o Santo Evangelho acima de qualquer constituição. Enfim, estendeu as mãos sobre todos os irmãos que o cercavam, com os 2 braços em cruz, como sempre apreciava este gesto, e abençoou a todos seus irmãos, ausentes e presentes, em nome do crucificado e por seu poder. Acrescentou: temei ao Senhor, meus filhos, e permanecer sempre unidos a Ele. Virá a tentação, e a tribulação está perto, mas felizes aqueles que perseverarem até o fim. De minha parte, volto para meu Deus e vos deixo confiados à sua graça. Mandou trazer o livro dos Evangelhos e pediu que lessem a passagem de São João, que assim começa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Depois recitou como pôde o salmo até o fim. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor. Exponho diante dele a minha preocupação, manifesto-lhe a minha angústia. Quando está em ânsia em mim o meu espírito, tu conheces o meu caminho. No caminho por onde ando, armaram-me laços ocultos. Volto-me para a direita e olho, e não há quem se importe de mim. Não tenho para onde fugir, não há quem olhe pela minha vida. A ti clamo, Senhor, digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao clamor, porque sou sumamente miserável. Livra-me dos que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Tira-me desta prisão, para que dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este benefício. Enfim, realizados nele todos os desígnios de Deus,
A sua alma santíssima desprendeu-se da carne para ser absorvida no abismo da claridade divina. O santo adormeceu no Senhor. Um de seus irmãos e discípulos viu sua alma subindo para o céu na forma de uma estrela esplêndida, levada por uma branca nuvem por cima de imensa extensão de água. Alma refulgente nos esplendores de sua sublime santidade e transbordante das riquezas da graça e da sabedoria do céu, que valeram ao santo penetrar na mansão de luz e de paz, onde ele goza agora do repouso eterno. Na terra de Lavoro, Frei Agostinho, homem de grande santidade, que então era ministro provincial, encontrando-se próximo à morte e havendo perdido muito antes o uso da fala, recobrou-a subitamente e começou de repente a clamar: Espera-me, Pai, espera-me um pouco, eu também vou já contigo. Cheios de admiração, perguntaram-lhe os irmãos a quem dirigia essas palavras, e ele respondeu: Então não vedes nosso pai Francisco que parte para o céu? No mesmo instante, sua alma santa, deixando a carne, partia ao encalço do Pai Santíssimo. O bispo de Assis encontrava-se então em peregrinação ao santuário de São Miguel no Monte Gargano. Apareceu-lhe o bem-aventurado Francisco na mesma noite de sua morte e lhe disse: Vou deixar o mundo e partir para o céu. Ao levantar-se, o bispo, na manhã seguinte, referiu aos companheiros o que lhe havia acontecido em sonho e, ao regressar à sua cidade de Assis, feitas as verificações oportunas prévias, ficou sabendo com certeza que o santo tinha deixado o mundo no momento em que lhe veio pessoalmente anunciar a notícia. As cotovias, tão amantes da luz e tão inimigas das trevas noturnas, aproximaram-se em grande número, pondo-se no lugar em que o santo acabava de exalar o último suspiro, já quando a noite caía. Em alegres revoadas, pareciam querer dar um testemunho, tão espontâneo quanto evidente, da glória daquele que tantas vezes as havia convidado a cantar os louvores do Criador. Capítulo 15. Canonização e transladação do corpo. Por uma ascensão contínua e com a ajuda da graça divina, chegara Francisco, amigo e servo do Altíssimo, às maiores culminâncias de sua existência. Fundador e chefe da Ordem dos Frades Menores, propagador da pobreza, modelo de penitência, pregador da verdade, espelho de santidade e exemplo acabado da mais alta perfeição evangélica. O Senhor que havia dado uma glória magnífica, ainda em vida, a este homem admirável, riquíssimo na pobreza, sublime na humildade, portentoso na mortificação, prudente na simplicidade e extraordinário na honestidade de todo o seu comportamento, tornou-o incomparavelmente mais resplandecente de glória depois de sua morte. Efetivamente, ao deixar este mundo, aquele homem santo, e ao entrar, seu espírito seráfico na mansão ditosa da eternidade, para aí se inebriar suavemente na fonte inesgotável da vida, sua alma deixava neste mundo, impressas em seu corpo, provas evidentes da glória que o aguardava. A carne santíssima que ele havia crucificado em todos os seus vícios se havia transformado em nova criatura já nesta vida e oferecia a todos, por um privilégio singular, uma imagem da paixão de Cristo e uma prefiguração da ressurreição. Nas mãos e pés do santo podiam-se ver os cravos milagrosamente trabalhados em sua carne pelo poder de Deus e tão aderentes a ela que, quando se apertavam suavemente por um de seus lados, sobressairiam pelo outro lado oposto, como se fossem feitos de uma só peça. Em seu lado também se via uma chaga semelhante em tudo à do lado do Salvador, a qual não lhe foi feita nem causada por artifício humano, mesmo símbolo daquela que no próprio Redentor foi causa da salvação e regeneração dos homens. Os cravos tinham cor negra, semelhante ao ferro, mas a chaga do lado parecia vermelha, formando com a contração da carne uma espécie de círculo. Dava a impressão de uma rosa belíssima. O restante do corpo, que pelas enfermidades e por sua própria natureza apresentava uma cor morena,
apareceu iluminado de uma brancura própria dos corpos gloriosos. Seus membros flexíveis e brandos, aos que os tocavam, pareciam ter encontrado a frescura da infância, e não poucos viram nisso um sinal de sua inocência. Os cravos se destacavam em sua cor escura sobre aquela pele clara, ao passo que a chaga do lado, com sua cor vermelha, parecia rosa na primavera. Compreendem-se, pois, a alegria e admiração de todos os que podiam contemplar esse espetáculo de beleza tão diversa e tão maravilhosa. Os irmãos lamentavam a perda de um pai tão amável, mas não deixavam de se alegrar ao beijarem sobre ele as armas do grande rei. Um milagre tão inaudito transformava o luto em júbilo. A inteligência humana, por mais que investigasse, não chegava a compreender esses fatos, mas caía num profundo êxtase. Para as testemunhas, esse espetáculo estranho e notável era um convite a crer e a amar ainda mais, e para aqueles que recebiam a notícia, representava um motivo de admiração e um apelo a vir contemplá-lo. Efetivamente, logo que se espalhou a notícia da morte do Santo Pai e se divulgou a fama do milagre vivo que era o seu corpo morto, acorreu o povo em multidão para o poder observar pessoalmente, eliminando assim qualquer sombra de dúvida e para transformar em alegria o amor que lhe consagrava. Muitos cidadãos de Assis puderam examinar com seus próprios olhos as sagradas chagas e nelas imprimir o ósculo de seu amor. Um desses cidadãos, cavaleiro instruído e prudente, chamado Jerônimo, homem muito famoso, duvidando da realidade das sagradas chagas e mostrando-se muito incrédulo como São Tomé, com maior resolução e atrevimento que os demais, começou a tocar, diante dos irmãos e de seus concidadãos, as mãos e os cravos do santo, e a tocar com suas próprias mãos os pés e a chaga do lado direito, como se quisesse, com aquele toque, nas verdadeiras marcas das chagas de Cristo, arrancar de seu coração e de todos os presentes as raízes mais profundas de qualquer dúvida e ansiedade. Esse homem tornou-se a seguir uma das testemunhas mais convictas de uma verdade que ele havia adquirido de modo tão irrefragável, dando testemunho da verdade e jurando sobre os santos evangelhos. Também os irmãos haviam sido chamados ao passamento do Pai. Juntaram-se à multidão, e na noite que seguiu a morte do bem-aventurado confessor de Cristo, tantos louvores se deram a Deus, que parecia mais uma liturgia celebrada entre os anjos do que uma vigília funerária. De manhã cedo, a multidão, munida de ramos e velas, trasladou o sagrado corpo à cidade de Assis e, ao passar em frente da igreja de São Damião, onde morava então, com outras irmãs, a Santa Virgem Clara, que já goza triunfante no céu, pararam um pouco para proporcionar àquelas sagradas virgens oportunidade de ver e beijar o venerável corpo, adornado de preciosas e celestiais pérolas. Chegados por fim à cidade, depositaram cheios de júbilo e com grande reverência na igreja de São Jorge o precioso tesouro que levavam. E isso fizeram com atenção ao fato de que, naquele mesmo lugar, Francisco havia aprendido em criança as primeiras letras. Aí pregou depois pela primeira vez e aí por fim encontrou, depois de morto, o primeiro lugar de seu descanso. Partiu deste mundo o seráfico pai São Francisco, no ano da encarnação do Senhor, de 1226, ao anoitecer do sábado 3 de outubro, sendo sepultado no domingo seguinte. Logo começou o bem-aventurado pai, já reinando na eterna glória, a resplandecer por seus muitos e estupendos milagres, fazendo o Senhor que a sublime santidade com que Francisco sobressaía no mundo, como exemplo de santos costumes e perfeita justiça, recebesse um testemunho irrecusável do céu com os prodígios que operava, quando já reinava com Cristo na pátria celeste. Logo se espalharam pelo mundo os milagres do santo, e os extraordinários benefícios que por sua intercessão se alcançavam, acenderam em muitos o fogo do amor divino e os estimulavam à devoção e ao culto do santo,
a quem aclamavam com as palavras e as obras. Por outro lado, também não demoraram a chegar aos ouvidos do Papa Gregório IX as grandes maravilhas que Deus operava por intercessão do servo de Deus. O pastor supremo da Igreja, que nenhuma dúvida tinha sobre sua admirável santidade, depois de todos os milagres a ele referidos, desde a morte do santo e de todos aqueles prodígios de que fora testemunha durante a vida, tendo visto com seus olhos e tocado com suas mãos, por assim dizer, esses fatos, não duvidando da glória que o Senhor já lhe reservara no céu, decidiu, para pautar sua conduta com a de Cristo, de quem ele era vigário, glorificá-lo também na terra, propondo a veneração de todos. A fim de dar ao mundo inteiro plena certeza sobre a glorificação do santo, mandou examinar pelos cardeais menos favoráveis à causa todos os milagres relatados e atestados por testemunhas fidedignas. Foram cuidadosamente verificados, seu valor reconhecido, e uma vez obtida a unanimidade de julgamento e a aprovação entre todos os seus irmãos e de todos os prelados presentes à cúria, o Papa decidiu canonizar Francisco. Foi pessoalmente a Assis, no ano de 1228 da encarnação do Senhor, e no dia 16 de julho, que era um domingo, durante as solenidades que seria por demais longo descrever aqui, inscreveu o bem-aventurado Pai no rol dos santos. No ano do Senhor de 1230, dia 25 de maio, durante um capítulo geral reunido em Assis, os irmãos transportaram para a basílica construída em sua honra o corpo do santo consagrado ao Senhor. Durante a trasladação desse tesouro sagrado, marcado com o selo do grande rei, aquele cujas marcas ele trazia, dignou-se, por seu intermédio, realizar numerosos milagres, para que, ao odor suavíssimo que desprendia, fossem os fiéis atraídos a correr em seguimento de Cristo. Efetivamente, era muito justo que aquele a quem Deus havia transladado, como em outro tempo a Enoque, ao paraíso da mais sublime contemplação, por ter sido durante a vida tão fiel ao amado, e a quem havia arrebatado ao céu em um carro de fogo, por seu ardente zelo de caridade, como ao outro Elias, era muito justo que aqueles ossos benditos de Francisco, que haviam de germinar maravilhosamente, espalhassem agradabilíssimo perfume desde seu sepulcro, como flores de primavera plantadas nos jardins do céu. Brilhara ele em vida por suas virtudes, e após sua morte resplandece de milagres para a glória de Deus em todos os cantos da terra. Cegos, surdos, mudos, coxos, hidrópicos, paralíticos, possessos e leprosos, náufragos e prisioneiros encontram, por seus méritos, um remédio para seus males. Não existe doença, perigo ou necessidade às quais ele não acuda com seu auxílio, para não falar dos defuntos que ele ressuscitou milagrosamente. Dessa forma, a glória concedida a um santo manifesta a grandeza e o poder do Altíssimo, a quem permanecem a honra e a glória por infinitos séculos dos séculos. Amém. Termina aqui a biografia de São Francisco.